Eratóstenes, há 3 séculos antes de Cristo, dividiu a Terra em paralelos e meridianos, mas foi Hiparco que dividiu eles no sistema de 360 graus que a gente usa hoje. Ptolomeu, um século depois, usou esse sistema no seu livro Geografia. Então já sabíamos que a Terra era um globo há pelo menos 2.300 anos. Aquela história que na Idade Média se achava que a Terra era reta é bobagem. Olha só o Charles Magno aí segurando um globo representando o seu poder temporal. Havia, claro, aqueles que ainda acreditavam que a Terra era plana. O mais incrível é que existem até hoje. Mas por que não existem velejadores terraplanistas? Por que não existem navegadores terraplanistas? Eu queria ser um deles. Porque imagina como... Mas não posso, porque eu já fiz a volta ao mundo, não posso. Né? Mas por que o navegador não pode acreditar que a Terra é plana? Não, ele não pode navegar. Cara, eu já vi, esses dias eu vi um vídeo que era Amir Klink e a falácia... Não, a Terra plana e a falácia de Amir Klink sobre a volta ao mundo, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, quanto que a NASA tá pagando pela essa conspiração pra Terra plana, Amir? Tem vaga pro youtuber também? Eu também queria participar disso. Eu acho muito... Eu queria conhecer esses caras de verdade, eu queria ir com eles, né? Assim, eu me esforcei bem pra chegar na bordinha e meu grande sonho na vida era poder navegar até a bordinha e ficar balançando os pés e olhando pro universo. Eu vou tentar fazer isso ainda. Mas, infelizmente, quando eu fiz as viagens, a Terra ainda era redonda. De vez em quando aparece uns do canal lá. Teve um dia que esses dias que um cara queria... ele acreditava na Terra plana e queria ser velejador. Eu falei assim, olha, não faz o curso de mestre. Você vai ter uma surpresa desagradável. Ele vai ficar muito, muito chateado. É boa ideia, não fazer o curso. Eu acho que o navegador, acho que a gente tem essa percepção da Terra redonda não por navegar longe ou perto, porque o que você vê é só um horizonte plano, né? Que vai mudando. Mas quando você navega longe, você vê as mudanças que acontecem. Para mim, a primeira coisa de todas é a simetria entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Você tem o Equador, você se afastando 10 graus para o norte ou 10 graus para o sul, eles têm um clima semelhante, um regime de vento semelhante. Você se afasta 40 graus para o norte, 40 graus para o sul, eles têm um regime de luz semelhante, um regime de vento semelhante, um regime de efeito de Coriolis semelhante. Então, para mim, aí, essa simetria de luz, de ângulos, de altura do Sol, de inverno, verão, enfim, das oposições dos hemisférios, isso é impossível representar num modelo de terra plana. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que existem, sim, velejadores terraplanistas. Só que eles só fazem pequenos percursos. Se você para pensar um pouquinho, na hora que a gente faz a projeção de Mercator e pega um pedaço pequeno da carta, você está planificando a esfera. Claro que esse erro é tanto maior quanto mais longe dos trópicos você estiver, em direção ao Polo Norte ou ao Polo Sul. Então, para você sair, por exemplo, sei lá, de Paraty e ir até Salvador, não faz diferença se a Terra é plana ou é curva. Você tem Mercator. O que sim, eu creio que não existam, são velejadores que acreditam que a Terra é plana e que se desloquem na direção norte e sul. Sair do Polo Sul e chegar no Polo Norte, você não chega achando que a Terra é plana. Eu acho que dá para velejar sim entre pequenas distâncias nas regiões entre os trópicos e continuar acreditando que a Terra é plana. Agora, claro que a teoria não se sustenta na hora que você faz uma grande navegação, na hora que você faz velejadas assim. É até um absurdo a gente perder tempo com isso no século XXI, mas eu acho que alguma coisa podemos aprender com isso. Uma das coisas que validam a qualidade de um conhecimento é a capacidade dele de prever coisas, de explicar o mundo. Você já viu um terraplanista prevendo eclipses? A posição de Saturno daqui a 100 anos? Eu acho que não. Prevendo e acertando, é óbvio, né? Para navegar é preciso acertar. Não é à toa que você já deve ter escutado a frase navegar é preciso. Quem acredita em uma terra plana tem grandes dificuldades em navegar longas distâncias em mar aberto, especialmente perto dos polos.
A não ser que usem um GPS, é claro, só que o GPS não foi feito baseado na Terra plana. Mas outros povos no passado navegaram diferente do que nós e não usavam o nosso sistema de coordenadas geográficas. Mesmo sem elas, os fenícios conseguiram navegar na costa da África, os vikings chegaram até a América e os polinésios colonizaram as ilhas do Pacífico, milhares de milhas uma das outras. Muitas dessas técnicas se perderam, foram atropeladas por técnicas melhores, mais modernas e, como eram divulgadas somente por tradição oral, sumiram. Mas alguns grupos tentam resgatá-las, como o projeto do Fenícia, liderado por Philip Bill, que reconstruiu um navio fenício do século VI a.C. Os fenícios foram um dos povos mais voltados à navegação da história antiga, e como eu falei, a pedido do faraó Neco II, teriam realizado a primeira circunnavegação da África, segundo uma história relatada por Heródoto. Eu conversei com Yuri Sanada, que já morou a bordo de um veleiro durante 12 anos e participou desse projeto como documentarista. Só que Heródoto não acredita na história. Ele fala que é impossível. Imagina dar a volta na África. Os caras são loucos. Não, isso era no ano 400 e pouco que ele escreveu, né? Inclusive, os fenícios narravam, e chegou até ele depois de 200 anos, que quando eles cruzaram o Cabo da Boa Esperança, né, que a gente conhece hoje, né, o sul da África, eles viam o sol à direita. Isso é impossível, o sol sempre está à esquerda, porque ele estava sempre acima da linha do Equador. Então, esse dado que ele fala, ele desdenha, na verdade. Eu não acredito porque o sol estava à direita. Esses caras são loucos, mentirosos. É o que prova que realmente eles estiveram abaixo, tão abaixo da linha do Equador. O sol realmente estava à direita, quando eles cruzaram do leste para o oeste, né? Como foi, cara, navegar num projeto, num barco com um projeto de 2.600 anos? Bom, é muito interessante porque você volta no tempo, né? Você está a bordo, a gente teve historiadores a bordo, teve arqueólogos a bordo, que pesquisavam muito sobre fenícios, gregos e tal, e eles ficavam assim de boca aberta, porque eles se sentiam voltando no tempo. Eu e minha esposa Vera, nós moramos a bordo por 12 anos de veleiros e a gente sempre gostou, naturalmente, da parte histórica. Por exemplo, se você lembra daquela regata dos 500 anos que teve entre Lisboa e Rio de Janeiro, nós ajudamos a fazer a regata, né? Então a gente sempre navegou muito e gostou muito de barcos históricos. Tanto que a gente, nessa viagem mesmo, a gente navegou na Caravela, navegamos no Sagres, navegamos na... Bom, vocês lembram que é até novo, né? E nessa época nós lançamos um livro chamado Histórias e Lendas do Descobrimento, que contava todos os segredos, ou seja, investigava os segredos de quem teve no Brasil, ou quem teve nas Américas, antes dos portugueses e dos espanhóis. Antes de Colombo, de Cabral, né? Então a gente listou ali toda a tecnologia até chegar na Caravela. E a gente deduziu que a tecnologia veio dos árabes, do árabe, e veio do barco fenício. Né? E os templários, quando foram para o Oriente Médio, Jerusalém, para buscar os tesouros dos templários, conquistar Jerusalém, eles trouxeram segredos também militares e segredos náuticos. E é ali que veio a Caravela. Então, baseado nisso, a gente começou a pensar em por que os fenícios não teriam chegado nas Américas, né? E começamos a fazer um projeto. E nós íamos fazer, inclusive, naquela época, 99, 2000, a gente estava começando a fazer um projeto para trazer um barco fenício de 3.000 anos, né, algo assim, do Oriente Médio até o Brasil navegando. Essa era a ideia inicial. Começamos a conversar com o governo de Israel, o governo do Líbano, etc. Aí teve as Torres Gêmeas, Nova York. Aí começou a guerra no Oriente Médio. Aí parou tudo, aí parou o projeto. Como a gente não fez o projeto, né, a gente não construiu o barco por causa da guerra, eu sabia que era tão bacana o projeto que alguém ia fazer. E aí acabei encontrando o Philip Bill. E juntos, ele começou a fazer o projeto, a gente se aliou a ele como sócio do documentário. E começamos a fazer a viagem juntos. E isso resultou na construção de um barco fenício autêntico, de anos 600 a.C., e uma volta na África de 2 anos, com muito sofrimento, muito desespero às vezes, que sabe como é que é navegar, ainda mais aquele tipo de mares com piratas e tudo mais, mas também extremamente proveitoso, porque a gente fez uma navegada que ajudou a mudar os livros de história. Hoje, historiadores estão pesquisando o que nós fizemos naquela viagem, que foi de 2008 a 2010. Eu vi uma matéria uma vez de que uma sonda que a NASA tinha mandado para algum planeta, eu não lembro, tinha sido, na década de 60, tinha sido gravada em rolo, né, magnético, né? E aí os caras, agora em 2000 e pouco, tentaram comparar aquilo com outra sonda e não conseguiam mais ler, porque os caras que tinham feito aquela telemetria já não estavam mais lá, ou alguns tinham morrido e tal. E uma tecnologia de 30 anos atrás, sei lá, 40, os caras não conseguiam mais ler. Aí então eu fico imaginando que uma boa parte da construção desse barco é uma tecnologia perdida, né? Hoje a gente tem serra elétrica, tem prego. Como foi a construção, o quão fiel historicamente foi a construção desse barco? Quando se pensou em fazer um barco fenício para fazer uma travessia longa, né, tinha que ser naturalmente um projeto de arqueológico, tinha uma coisa bem verídica, né, bem factual. E aí foi se buscar então algumas entidades, como eu falei, a Universidade de Oxford, o Museu, o British Museum, o Royal Geographical Society e o Museu de Marseille. O Museu de Marseille tem 2 naufrágios chamados Júlio Verne. Naufrágios, eles são
eles têm o casco praticamente intactos, né? Ao menos a parte de cavernas, etc. E dele foi tirado, a gente conseguiu permissão para construir a planta do Fenícia. Agora, a parte das velas, a parte de mastreação, de toda a parte de cabos, leme, isso não existia, né? Não existe nenhum barco fenício, até porque os romanos, quando acabaram com eles dizimaram totalmente a frota e as cidades fenícias, né? Então nós começamos a ver vasos antigos, começamos a ver inscrições do povo que conquistou os fenícios. Então é difícil você pegar a informação de quem acabou com o inimigo, né? Quer dizer, nem sempre é real. Em todo caso é o que tinha para se fazer. Tanto que essa expedição foi interessante, porque quando o barco começou a navegar, e navegou muito bem, a gente conseguiu fazer 10,7 nós na costa selvagem da África do Sul. Então você imagina, é uma velocidade boa para qualquer barco veleiro de hoje. Imagina 3 mil anos. Pilotado porque não sabia pilotar, porque eram os nós, né? Se fosse os fenícios mesmo, estavam fazendo 15 nós. Mas realmente é uma sensação muito maravilhosa você voltar no tempo, é uma máquina do tempo que a gente construiu, na verdade, né? O barco foi feito em Arwad, uma ilhazinha no sul da Síria, quando estava em paz ainda, naturalmente, pela única família que ainda fazia a construção do modo tradicional. Então a gente tinha um arqueólogo naval, também engenheiro, ele que desenhou o barco, a forma de construção, e essa família, com os métodos tradicionais, conseguiu montar. O mais moderno que usaram foi motosserra lá, né? O resto é tudo na mão mesmo, tudo com machadinho e tal, com facão, e fez um barco de 50 toneladas. Que foi o Fenícia, que foi para a água em 2008. O barco saiu sem motor da Síria, chegando no Egito, o leme deu problema, os lemes, né, são 2 lemes laterais, né, os lemes são fora do barco, né, as laterais, e por não conhecer a tecnologia, a gente tinha 2 apoios, na verdade precisava de 3. Então isso foi uma coisa de tecnologia que a gente descobriu na prática, né, isso não estava nos desenhos antigos, não estava nos vasos gregos. Bom, a marinha do Egito cobrou $30 mil para rebocar o barco para dentro, ou seja, tinha que pôr um motor no barco, não tinha mais condições de andar sem motor. E aí foi feito no Sudão. Imagina você pôr um motor num barco de madeiras, que não é deserto para ter motor, no Sudão. Não faça isso. Dali foi-se para o Iêmen, atravessando, mas infelizmente pela demora de instalação e tudo mais, pelo começar um pouco tarde no ano 2008, a gente não conseguiu sair do Mar Vermelho. Que o Mar Vermelho tem os portões, né, de Bab el-Mandeb, que são os portões lá de baixo, e ali tem 40 nós de vento contra quando vira as monções. E virou. Então deixamos o barco 6 meses no Iêmen, depois voltamos, depois de 6 meses pegamos o barco para levar para Aden e depois para Oman, onde a gente recomeçou oficialmente a viagem de volta na África. Então tinha o Philip, capitão inglês, eu, brasileiro, documentarista, né? O Nicholas, que é um bombeiro da Suécia, 3 indonésios e 5 marinheiros de Oman, para fazer essa perna, que a gente saía de Salalah e ia para Zanzibar, ou seja, ia passar perto da Somália, onde tem os barcos pirata. Em todo caso, a viagem, que ia durar 2 semanas, levou 8 semanas, porque a gente estava recebendo os relatórios da satélite, né, dos ataques piratas, e cada dia havia um ataque novo. 2009 foi super ativo, né? Tinha 1.500 barcos piratas na água. Então, quem estava na água ali estava realmente sujeito, pelo menos 60% de chance de ser pego pelos piratas da Somália. E eles não estão atrás só de transatlântico ou de barco de petroleiro. Eles querem água, querem comida. Nós chegamos a navegar 1.000 milhas para fora da Somália. Ou seja, eles estavam até lá. No episódio 21, entrevistamos um casal que foi sequestrado por piratas nas Ilhas Seychelles, a 800 milhas de distância da Somália. Eu sei deles. Graças a eles, nós não fomos pegos. Quanto vocês sabem de como os fenícios navegavam? O que eles usavam para se localizar? Na verdade, os fenícios, como eles faziam? Essa viagem deles levou 3 anos, segundo Heródoto, né? 3 anos porque eles navegavam próximo à costa, eles paravam, eles, na época certa, eles semeavam, colhiam, faziam colheita e continuavam navegando. Então foram 3 anos para dar a volta na África toda. Eles eram muito bons navegadores. Eles inventaram, na verdade, o sistema de você risar as velas é fenício. A navegação pela estrela polar é fenícia. É a estrela fenícia que é chamada, né? E os fenícios, na verdade, eles são os grandes heróis da antiguidade que nunca receberam crédito. Porque os inimigos deles foram tão agressivos e acabaram com eles que até hoje a gente não fala deles. O alfabeto que a gente usa é o alfabeto fenício. Esse conjunto de letras que a gente usa e cada uma tem um som, eles inventaram para poder fazer comércio. E o bacana deles é que eles chegavam num porto, um país diferente, e faziam comércio e não faziam escravos. Eles não iam atacar, que nem vikings ou, sei lá, outros bárbaros. Eles iam lá negociar. Tanto que eles tinham produtos maravilhosos, eles tinham uma tintura para tecido, púrpura. Essa tinta era tirada de moluscos do gênero Murex. Em Roma, somente os nobres tinham direito de usar. Isso é dos reis. Custava mais caro que o ouro. Inclusive hoje custa mais caro que o ouro, né? Um amigo nosso faz isso lá, ele vende um tubinho assim por $300. O tubinho com 3 gotas desse negócio. Caríssimo. Se hoje falamos em 1 dúzia, dividimos o dia em 2 partes de 12 horas e temos 360 graus, é culpa dos fenícios. Eles que introduziram o sistema sexagesimal criado pelos assírios. Enquanto no Ocidente a gente usa até hoje os dedos para contar qualquer coisa, no Oriente eles usavam as 3 falanges de 4 dedos de uma mão, usando o polegar, o que dá 12.
Na outra mão, cada dedo valia 12, e somando tudo dava 60. Por isso, a base do sistema de numeração deles era 60, ou sexagesimal, enquanto no Ocidente se usa o sistema decimal. Os fenícios têm ainda a reputação de ter ensinado aritmética para Pitágoras, que nasceu em Samos, que em fenício quer dizer subir pela costa. Há quem diga que o seu pai, Mnesarco, era fenício também. Então a gente realmente voltou no tempo com uma embarcação, uma máquina do tempo, e pôde narrar como era feito antigamente a navegação dos antigos, né? É o barco mais antigo do mundo que tinha capacidade de atravessar o oceano. O que vocês fizeram é quase como um modelo matemático que testa uma hipótese, né? Você tem uma hipótese histórica de que isso aconteceu e tal. Bom, vamos testar esse modelo aqui, que é essa réplica do barco, e ver se é possível fazer isso. Bom, eu ia te perguntar, você já falou uma parte disso, mas como é navegar, assim, velejar com ele, né? Como ele orça, quanto, você falou que ele orça um pouco, quantos graus você consegue orçar? Bom, na verdade, o que acontece? A gente consegue fazer uns, sei lá, 50 graus talvez, muito forçando, com vento muito leve talvez. Com um pouco mais de vento você não vai. Mas é de popa mesmo, o vento tem que ser de popa, ou travessa, ele vai muito bem. Popa é maravilhoso, né? Que era o objetivo dessa viagem, e demos a volta na África provando que era possível, né? E quanto à navegação deles e a matemática, eles tinham noção já que a Terra era uma esfera? Ou isso ainda era uma coisa que não fazia muita falta na navegação deles? Bom, eu escrevi 2 livros de história, né? Eu, a Vera, minha esposa, tal, a gente pesquisa muito a história. E uma coisa que a gente percebe logo é o seguinte, é a nossa arrogância como pessoas, né? Porque nós temos a tendência de achar que quem veio antes da gente não entendia nada. Na verdade, quando Colombo foi para a América, ele citou um astrônomo fenício, de Tiro, do Tiro, da cidade do Tiro. E ele citou esse historiador, inclusive esse cara, quando ele fez a medida dele, ele que criou o meridiano, ele não colocou o meridiano no Líbano, em Beirute, ele colocou lá perto das ilhas Açores. Ou seja, eles sabiam que tinha algo além, né? Então eles tinham muito conhecimento. Pitágoras, como eu falei, era um fenício. Então toda a parte de conhecimento de navegação, de astronomia, veio deles. Eu acho que eu defendo que tem uma linha direta de conhecimento que veio dos fenícios, né? E de lá chegou até nós, chegou até os portugueses na escola de Sagres. Então é bem possível que Eratóstenes, ou então Hiparco, que tem os primeiros trabalhos escritos sobre uma terra esférica, talvez os fenícios tiveram essa ideia antes e foram apagados da história quando Cartago, sei lá, foi destruído. Será que a terra esférica já era conhecida pelos fenícios e os gregos apenas ficaram com a fama? Mas como será um veleiro fenício se comportando no mar? Ele navega muito bem, ele é um pouco redondo embaixo, então ele meio que balança um pouco. E quem tem propensão a ficar mareado, se prepara, porque esse barco fenício ele mareia um pouco. Naturalmente a gente navegava leve, né? Na época a gente estava no máximo 15 pessoas a bordo. Na época deles teria 100 pessoas a bordo. E nessa volta, que chegava muito perto da Flórida, porque para você dar a volta no Atlântico e voltar da África do Sul, chegar até a Europa num barco com vela quadrada, você tem que chegar quase na Flórida, no Caribe, para depois fazer a curva para poder voltar para o Mediterrâneo. Então, na verdade, a gente viu que era possível atravessar o oceano. Você tem que acompanhar a Alta dos Açores inteira. Exato. O Yuri, junto com a Vera, tem um canal onde falam sobre essa e outras aventuras. O link está na descrição. Mesmo que seja incerto o conhecimento deles ou não sobre a esfericidade da Terra, o tipo de navegação que faziam não dependia tanto desse conhecimento. Os povos do Mediterrâneo, como os fenícios, podiam navegar com muitos pontos em terra para se guiar, ficando com poucos dias seguindo apenas pelo céu. Mesmo quando circunnavegaram a África, ainda assim achavam sua posição observando pontos na terra. A não ser o trecho da parte noroeste da África até a Península Ibérica, que tem ventos sempre contra e realmente exigiria se afastar bastante da costa, chegando quase na América. Isso porque os barcos deles não andavam quase nada contra o vento. Mudando só um pouquinho de assunto para tecnologias de navegação bem mais avançadas. Sabe quantos litros de diesel queima por hora o nosso veleiro balanço com seu poderoso motor de Kombi Control Combat? Eu nunca tive certeza absoluta porque eu media com uma vareta. Eu sabia de uma forma geral, é claro, mas só sabia quando eu botava diesel no tanque e enchia, que era a cada 3 ou 4 meses. Então eu sempre ficava na dúvida quanto ele consumia com diferentes usos do motor. Tem épocas, por exemplo, que a gente só aquece a água do banho e gera alguma eletricidade. E outras que a gente usa ele realmente andando contra o vento, alguma situação com mais carga. Mas depois de um tempo já com meu sensor de nível de combustível de ultrassom, esse aqui da Web Tecnologia, agora eu consigo saber exatamente quanto eu gasto em cada regime, digamos, de uso. Eu usei o motor do dia 5 de junho até 20 de agosto durante 11,3 horas e gastei 15,3 litros, fazendo 1,35 litro por hora, que é muito bom. Mas boa parte desse tempo foi aquecendo a água do banho, carregando a bateria, onde não se gasta muito mesmo.
Então ainda falta checar navegando mais e botando mais carga no motor. Eu acho que vai dar uns 2 litros por hora, mais ou menos. Eu não tenho aqui, mas dá para instalar nele até 8 sensores de tanques diferentes, como diferentes tanques de água potável, águas negras, óleo lubrificante, o que você tiver no barco. E aí ter tudo no painel só e verificar tudo de uma vez, com alarme, inclusive. Eu achei muito legal. É super bem construído, é fácil de instalar, porque os sensores se comunicam sem fio, então você não precisa ficar passando fio em todo o barco. Eu achei fantástico também que ele tem sensores de inclinação. Então, se o barco aderna, ele mantém a leitura. Isso eu achei muito legal. Quando a gente mostrou ele no outro episódio, esse sensor esgotou na mesma semana e a Web Tecnologia teve que fabricar mais, ficou um tempo sem. Mas agora já está disponível para quem quiser comprar mais e tem um desconto também especial de 20%, um baita desconto, para quem usar o cupom #SAL lá no site deles da Web Tecnologia. Eu tô botando o site aqui embaixo e também na descrição. Corre lá e compra o seu se você gostar. Eu achei muito legal e é uma mão na roda. Não que não dê pra medir também com a varetinha, é óbvio que dá, mas eu achei super prático e valeu bastante a pena. Uma coisa legal que eu acho que dá também para utilizar, eu não tenho aqui os de água, seria muito legal. Mas quando você tem visitas no barco ou charter, às vezes é difícil dizer para as pessoas quanta água tem, ficar toda hora falando. E se você tem um alarme assim com água ou um nível que a pessoa consiga ver quanto tem de água, é bem mais educativo também, você não vai precisar ficar falando toda hora, ó, controla o banho, controla a louça. Se você gostou, vai lá no site, a outra vez durou uma semana só, agora não sei quanto vai durar, e usa o código de desconto do #SAL, 20%. Um outro povo que comprovadamente fez travessias oceânicas incríveis foram os polinésios. Provavelmente originários da ilha de Taiwan, onde não habitam mais, começaram a se espalhar pelo Oceano Pacífico há mais de 3.000 anos e conseguiram navegar até ilhas distantes como Havaí e Ilha de Páscoa, usando técnicas de navegação tradicionais que observavam as correntes, os pássaros, as ondas e mediam a altura das estrelas com a mão ou um sextante feito de casca de coco chamado titiruetu, além de mapas feitos de gravetos. Essas técnicas de navegação foram uma incógnita para o Ocidente, até que na década de 70 a Universidade do Havaí encontrou Maupi Ailug, um velejador que conhecia essas técnicas que eram passadas por tradição oral. E para falar um pouco delas, eu falei com alguém que vocês conhecem bem, que é o Ellison Maschini, que navegou sozinho durante 9 anos pelo mundo e foi professor de física na Unicamp. Ele recentemente ganhou o prêmio Tag Heuer na revista Giornale della Vela, escolhido por jornalistas especializados com o prêmio Performance, justamente por navegar com técnicas inspiradas nos métodos dos polinésios. O Maupi Ailug, ele se chamava Pius Mau, era o apelido Piailug, e esse apelido Mau significa forte, né? E o Maupi Ailug era o cara que detinha, era o último cara que detinha os conhecimentos da navegação antiga da Polinésia, da Micronésia, daquelas regiões do Pacífico. E essa navegação requer uma série de técnicas. É o conhecimento das estrelas, o conhecimento das ondas, isso é muito importante para eles. E, obviamente, eles não tinham instrumentos, não se esqueça que eles nem sequer tinham a escrita. Quando o pessoal da Universidade do Havaí descobriu o Maupi Ailug, ele fez aquela épica travessia usando as técnicas dele e chegou direitinho no destino, o mundo abriu os olhos que a gente poderia ver e entender formas diferentes de navegar do que aquelas que a gente tinha. Daí ele conseguiu transmitir os conhecimentos dele com essas ajudas, tanto que agora há pouco teve um barco de um aluno dele, também que é mau, ele conseguiu, junto com outros, numa canoa polinésia, num barco polinésio, dar a volta ao mundo, né? Aquela volta clássica, passando inclusive pelo Panamá, passou pelo Brasil, totalmente sem nenhum instrumento, mostrando que isso era possível. Se você olhar no YouTube, você vai encontrar vídeos dele ensinando como ele fazia a bússola dele na areia. Mas você vai falar, peraí, bússola na areia não existe. Sim, ele fazia uma bússola na areia. O raciocínio dele era o seguinte, olha como é simples, né? Porque os raciocínios sempre são bonitos. Se eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar, eu vou conseguir. Ponto. É assim de simples. Então o primeiro passo é onde eu estou. Então ele ficava um bom tempo observando o céu, observando as estrelas, para poder saber onde ele estava. Os polinésios acham que cada ilha tem sua estrela. E se você para pensar, isso é óbvio. Se a Terra é uma esfera, esquece a história de terraplanismo, tá? Se a Terra é uma esfera e a Terra gira, então acima de tua cabeça, no teu zênite, vai ter uma hora que passa alguma estrela
que seja notável, ou como dizem os livros de navegação em inglês, que seja conspícua. Tá, então os caras dizem, aquela ilha fica embaixo de tal estrela, então cada ilha tem sua estrela. Então ele ficava de olho no céu para ver se achava essa estrela que passaria, que apontaria para essa ilha. E essa seria a guia dele. Então, num certo horário que ele escolhia, ele apontava para aquela estrela. Ah, mas como certo horário que ele escolhia? Ele não tinha relógio. Tinha. O relógio é o céu. O relógio são as estrelas. O relógio são a hora que o sol se põe. O fato de usar os dedos para medir isso é porque eles não tinham nenhum outro instrumento mais preciso. Então, é claro que quanto menos preciso o teu instrumento, maior a margem de erro. Então, se você olhar os relatos dos polinésios, ele vai te explicar exatamente o que ele explicou para mim e o que ele explicou para qualquer um. Quando a gente navega, a gente vai até que a estrela daquela ilha passe por cima de nossa cabeça. E daí a gente acompanha essa estrela que ela vai nos levar até a ilha. Você percebeu que a mesma técnica que os portugueses usavam? Os portugueses das grandes navegações só conseguiam achar a latitude. Após chegar nela, eles seguiam no plano leste-oeste até encontrar a Terra. Maupied-Loug trouxe para nós uma nova forma de analisar a navegação. Por exemplo, conversando com eles lá no Pacífico, porque o assunto era por que eles saíram de lá e vieram para a América Latina, chegaram na Ilha de Páscoa, chegaram aqui na América Latina. O que moveu esses caras? Olha que a distância das Marquesas a Galápagos, por exemplo, é a maior distância que nós temos sem tocar terra. E o pior, né? Você navega contra a corrente. Aí ele disse, Hélio, nenhum povo sai do seu lugar a não ser que ele tenha medo que no futuro não tenha comida, alimento para os seus descendentes. Você arrisca pegar tua família e levá-la para outro lugar em busca de melhores condições de vida e de alimento. Então, se por um motivo qualquer na ilha que você está, essa ilha vai desaparecer, vai ser engolida pelo mar ou qualquer coisa, não importa, e você quer sair dela e levar tua família, você vai tentar fazer isso da forma mais segura. Então você põe na canoa, você põe a família, põe alguns bichos que você possa comer no caminho, qualquer coisa, ou verduras, não importa, e põe água e sai em direção, em busca de um novo lugar para viver. Aí vem uma pergunta-chave. Você sai em direção à corrente, que é para ganhar velocidade, ou você sai velejando contra a corrente? A minha resposta foi, bom, eu sairia a favor da corrente, porque a corrente me leva e eu vou embora rápido. Ele falou, não, você vai sair contra a corrente, porque se você sai contra a corrente e der qualquer zebra na viagem, a correnteza te leva de volta para o lugar que você estava. Quer dizer, ferrado, mas não morre, você volta para o lugar que você estava. E se você sai da Polinésia contra a corrente, você vai em direção à América. E como você não consegue navegar direto na cara, você tem que orçar, né? Você acaba indo lá na Ilha de Páscoa, não tem escolha. Quer dizer, são coisas que se a gente não para pensar com calma, com a mente sem preconceitos, você não consegue perceber. O Maupied-Loug dizia, não queira olhar o céu e dizer como vai estar o tempo amanhã. O que você tem que fazer é acompanhar vários dias a mudança do céu. Então, se você sabe o que era 5 dias atrás, 4 dias atrás, 3 dias atrás, 2 dias atrás, e tem os conhecimentos, você consegue deduzir o que vai acontecer amanhã. Então, não é uma foto, é um filme que você faz e acrescenta mais um quadro. Isso era a base, era a essência do pensamento do Maupied-Loug. E o fato de usar os dedos e as mãos não é preciso como o nosso sextante. Mas para efeitos de navegação, na hora que eles vão e chegam na trajetória da estrela da ilha, ou seja, navegaram pela latitude, aí eles correm o paralelo até encontrar o lugar. E quando eles vão chegando perto, eles buscam sinais que indiquem a existência dessa ilhota, que normalmente são ilhas baixinhas, raramente são ilhas altas. E aí começa mais um grande conhecimento do Maupied-Loug, que era entender os pássaros, entender os animais. E ele afirma que as ondas mudam quando você chega perto de uma ilha.
Eu creio que sim, porque normalmente você muda a profundidade. Então, via de regra, quando você vai chegando perto de uma ilha, o fundo do oceano vai ficando mais raso, e então muda o formato das ondas, muda o comprimento de onda, muda a direção por causa da refração, e realmente esses sinais te indicam. Então, os animais ele usava muito, os pássaros, os tipos de pássaros, porque há pássaros que dormem na ilha e pássaros que só dormem no mar. Então você tem que saber diferenciar, não vai seguir um pássaro que dorme no mar que você não chega nunca na ilha. Esse é o mapa polinésio, onde as varetas curvas significam as correntes e as conchas as ilhas que eles conheciam. Era um mundo vasto, onde as ilhas eram pequenos pontos no meio do nada e saber onde você estava era fundamental. Nenhum documento histórico diz explicitamente se os navegadores polinésios sabiam que a Terra era um globo ou não. Mas dentro do universo deles, próximo ao Equador e com instrumentos de pouca precisão, isso não era necessariamente um problema. Os navegadores da Roma Antiga já tinham amplamente essa noção. O escritor Estrabo, inclusive, sugeriu que poderia se chegar à Índia navegando para o oeste, inclusive tentando calcular a distância. Se os romanos conhecessem a bússola, não seria nada de duvidar que chegasse na América por engano, assim como fez Colombo, só que 1500 anos antes. O Hélio me contou uma vez sobre uma loja que ele tinha encontrado em Roma, onde tinham instrumentos astronômicos simples do dia a dia dos antigos romanos, que já dominavam o conceito de latitude, por exemplo. Essa loja Polvere di Tempo foi uma surpresa maravilhosa em Roma. Eu estava caminhando aí em Trastevere e passei em frente à loja, uma vitrine, e o cara tinha ampulhetas, sextante, astrolábio e mais umas coisas que eu não conhecia. Era a hora de almoço, estava fechado e eu fiquei parado em frente à loja até a hora que o dono viesse. E a primeira coisa que me interessou foi um relógio que, segundo ele, se usava desde a época dos romanos e que era muito simples. Era um fio com uma pedra redonda e um disco que girava na frente. E no meio, um buraco. Você sabe que no hemisfério norte existe a estrela polar, que ela indica o polo norte geográfico com uma pequena margem de erro. Então o que eles faziam? Eles seguravam esse fio, fechavam o olho, olhavam pelo buraco até ele apontar para a estrela polar. Previamente eles tinham colocado qual era o dia do mês girando isso daí, mais ou menos como aquele relógio que eu fiz de navegação para a gente medir o quanto a gente navega, medir a longitude, aquele de plástico. E ele, marcava a hora bonitinha. Mas o cara queria muito dinheiro por isso. Depois, ele tinha um outro que eram 2 tábuas fechadas, que você podia abrir com uma dobradiça. Aqui tinha uma bússola e um fiozinho. Então, pela sombra, você sabe qual é a hora. Ah, relógio de sol. Sim. Só que tinha uma coisa que me chamou a atenção. Ele tinha vários furos. E conforme você mudava a cidade, você simplesmente mudava a inclinação do fio. Aí eu olhei pro argentino e disse assim, claro, você muda a longitude e o relógio atrasa a cada 15 graus 1 hora. Ele olhou para mim e falou, não tem nada a ver com longitude, é latitude. Eu não quis discutir com ele, fiquei na minha. Eu falei, latitude, é longitude. Só que eu saí daí e fui para Milão, para ver os meus parentes. Chego em Milão, eu abro o relógio e deu diferente o horário, porque a sombra é diferente. Então, ele muda com a longitude e com a latitude. E então decidi escrever, eu tenho um blog, né? Blog Hélio Crapum. Nesse blog eu decidi escrever como construir esse relógio e como você regular ele facilmente na tua cidade. Na Idade Média, quando a bússola apareceu, apesar de já se conhecer o sistema de coordenadas geográficas, se usava um tipo de carta diferente do que se usa hoje, chamado portulano, que ao invés de ter as linhas que se cruzam marcando os paralelos e meridianos que a gente tem hoje nas cartas, elas tinham linhas loxodrômicas que se cruzavam e davam diretamente o rumo de um porto ao outro. Aliás, linhas loxodrômicas não é algo que você é obrigado a saber o que é, e são esses arcos que acompanham a superfície da Terra quando você anda em linha reta. O portulano era suficiente para velejar no Mediterrâneo, porque sempre havia terra por perto para você corrigir a rota se você chegou um pouquinho mais afastado, mas no mar aberto para atravessar um oceano era muito ineficiente, justamente por não levar em consideração a curvatura da Terra.
Até o uso do portulano, você poderia encontrar até um navegador terraplanista, mas depois disso eu imagino que eles começaram a ficar muito escassos. Foi a partir deste ponto que a projeção de Mercator começou a ser muito utilizada, representando a Terra esférica em uma superfície plana. Mas fazendo isso, ela cria muitas distorções. A Groenlândia, por exemplo, fica do tamanho da África, quando na verdade é muitas vezes menor. Outra coisa que a Terra plana erra feio. Por que será que eles não medem as larguras da Groenlândia e da África e já tiram essa dúvida de uma vez? Mas o fato é que esse tipo de projeção torna a navegação muito mais fácil. Possibilitou os portugueses e os espanhóis descobrirem a América e realizar a primeira viagem de circunnavegação ao globo com Fernão de Magalhães. A projeção de Mercator, ela é muito útil quando você navega, né? O exemplo da laranja na parede sendo esmagada, quando você navega até a região dos trópicos. E ela erra tanto mais quanto mais você vai em direção aos polos. Por isso que você aprende quando você usa uma carta náutica a medir as distâncias. Quando você pega o compasso seco para medir distância, você mede na lateral, nunca mede embaixo ou em cima da carta, né? Essa projeção deixa os meridianos e os paralelos retos, o que faz com que a distância de 1 grau de latitude no Equador pareça ser igual a 1 grau de latitude nos polos, onde ela fica bastante distorcida. Mas ela não é a única projeção possível para representar o globo. Quando eu fiquei estudando a passagem Northwest, lá eles usam uma outra carta. Eles usam a projeção cônica. Pensa o seguinte, você tem a laranja, você apoia ela no muro, esmaga, o que fica aqui é a carta Mercator. Se você tem a laranja e você chega na região dos polos, ela está longe, a distorção é grande. Então lá se usa uma carta, imagina um chapéu chinês pegando aqui. Esse chapéu chinês tangencia a Terra num ponto. Então essa projeção se chama projeção cônica. É a que a gente usa nas regiões polares, em particular lá em cima, no norte do Canadá e desses lugares. Há outros tipos de projeções, como a projeção equidistante azimutal polar, que os terraplanistas usam. É tipo o logo da ONU. Se ela fosse a real forma da Terra, a distância entre os meridianos na Antártida seriam gigantes, o que absolutamente não é verdade. Elas são menores do que no Equador e iguais ao Polo Norte. A expedição de Fernão de Magalhães, fazendo a primeira circunnavegação do globo, colocou um prego que faltava no caixão da Terra plana. Mas que na verdade já era sabido há 2000 anos, pelo menos. Fomos ao espaço com foguetes, colocamos milhares de satélites que dão a volta na Terra em minutos, alguns visíveis a olho nu. Esse é o tipo de conhecimento obtido através do método científico e que moldou a nossa tecnologia e o nosso estilo de vida. Mas nada disso importa. Se você assistiu esse episódio, muito provavelmente não precisa de nenhum desses argumentos para saber que a Terra é um globo. Por outro lado, se acredita de verdade que a Terra é plana, não é esse vídeo que vai te convencer. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Gostamos de acreditar que somos movidos pela nossa razão, mas a verdade é que muitas vezes ela só dá argumentos inteligentes para o que no fundo sentimos e escolhemos por instinto. Procuramos notícias, mesmo que duvidosas, para reforçar o que acreditamos e ignoramos as que nos contrariam. Existe um nome para isso. Chama-se viés de confirmação. Acreditamos mais em alguém por afinidade pessoal do que a capacidade técnica dela naquele assunto. Procuramos um espelho. Durante a pesquisa por esse filme, eu acabei achando algo diferente do que eu procurava. Talvez existam velejadores terraplanistas. Talvez até consigam fazer pequenas viagens usando um GPS, mesmo sabendo que o GPS não foi baseado numa terra plana, e com uma compreensão distorcida de como é o nosso mundo. Quantas das nossas crenças são, de alguma forma, terraplanistas? O quanto estamos preparados para deixar de lado a nossa opinião pessoal e acreditar em um estudo científico? Nossos sentidos nos enganam. Não vemos tudo. Não sentimos tudo. Precisamos de ferramentas para entender o todo. Por isso, é sedutor acreditar só no que vemos, no que acreditamos, no que dominamos. É mais fácil, mas é um pouco arrogante também. O terraplanista pensa que o que ele acha vale mais do que o conhecimento acumulado de gerações de especialistas, que passaram uma vida inteira estudando o assunto. Pessoas que conseguem criar aviões, foguetes, prever o tempo, enquanto ele e seu modelo não têm essas habilidades. Nunca terão. Será que não fazemos isso em menor escala, em algum momento, com as coisas menos óbvias? Eu certamente fiz, embora tente evitar. Acreditei cegamente que a marca X era melhor que Y sem comparar, julguei alguém pela aparência, tive certeza de que a minha solução era melhor e pensava que o meu trabalho era a única forma possível de me manter.
Era sempre eu certo. Óbvio. Qual o terraplanismo que eu faço hoje? Difícil dizer, se eu soubesse eu pararia de fazer agora. Mas quando um conhecimento não consegue prever coisas, explicar o nosso mundo com alguma precisão, ele não nos serve mais, por mais enraizado que esteja na nossa cabeça. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente gostou. Então, inscreva-se, dê um like, clique no sino para saber quando lançamos novos episódios. Se esse vídeo te tocou, foi útil para você de alguma forma, torne-se também um apoiador e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. E não se esqueça também de conhecer o Nômade Ali, um canal cheio de poesia da Aline, que fez vários episódios aqui no canal, alguns dos mais vistos que a gente tem aqui. Assista que eu tenho certeza que você vai gostar.